O nosso primeiro tempo do Clássico. Bola rolando para você, Plácido Berci, para falar das informações do São Paulo. São Paulo conheceu o mandante e a gente já quer saber, né? Quem é que vai entrar no lugar do Calleri? Isso já está confirmado? Boa tarde, seja bem-vindo. Já está confirmado sim, viu? Boa tarde, Jodari, a todo mundo que está assistindo a gente. Vai ser o André Silva, atacante canhoto de 27 anos, que já marcou 6 vezes em 2025. Vive um bom momento. Para vocês terem uma ideia, no ano passado ele fez 8 gols na temporada inteira, ou seja, está com uma média melhor e agora vai ter uma grande oportunidade de se firmar na equipe titular durante a ausência do Calleri, que vai ficar 9 meses fora, se recuperando de uma lesão no joelho esquerdo. Clássico importante amanhã para o São Paulo, que ainda não venceu no campeonato, e o técnico Zubeldia está bastante pressionado. Uma derrota contra o rival pode até custar o emprego do técnico argentino. Vamos ver aí no campinho, tem 2 dúvidas na escalação. Na lateral esquerda, Enzo Dias ou Wendel, e na ponta direita, Cédric Soares, que é lateral direito de origem, ou o jovem Ferreira. E se a cria de Cotia for o escolhido, aí teremos Ferreira e Ferreirinha no ataque do São Paulo. Parece até dupla sertaneja, né, Jodé? Sexta-feira de feriado, mas para o São Paulo, um feriado de muito trabalho, de olho no Clássico contra o Santos, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo que vai acontecer domingo aqui no estádio do Morumbi. Muito trabalho porque o São Paulo, é claro, não conseguiu até aqui nas 4 primeiras rodadas o que esperava para a competição. É uma das equipes que ainda não perdeu no campeonato, mas também ainda não ganhou. São 4 jogos e 4 empates. Campanha que o São Paulo quer deixar para trás e vencer o Clássico contra o Santos neste final de semana. Para isso, o técnico Luiz Zubeldia aproveitou a reapresentação depois do empate contra o Botafogo para trabalhar os jogadores que atuaram menos. Os que atuaram mais contra a equipe carioca fizeram um trabalho interno e também aquela corridinha no campo para não forçar muito a parte muscular, até porque o São Paulo tem tido muitos desfalques por lesões e isso tem atrapalhado bastante o trabalho do técnico Luiz Zubeldia neste momento da temporada. O São Paulo não tem Lucas, não tem Oscar, 2 dos principais jogadores, e agora perdeu o Calleri, com um problema no joelho, rompeu o ligamento cruzado e vai ficar fora pelo menos até o final do ano ou algo muito perto disso, se depender da recuperação normal dos jogadores que têm problemas como esse. E aí, o desafio para o Luiz Zubeldia é entender quem é que vai ser o substituto. Será que o Luciano? O mais provável é que seja o André Silva, centroavante de área, assim como o Calleri, jogador com umas características um pouco diferentes, mas que assemelham um pouquinho mais o trabalho que é feito pelo Calleri. O São Paulo ainda vai ter mais um trabalho no sábado, antes do jogo contra o Santos no domingo, para definir a escalação. A gente lembra, né? Carlos Belmonte, diretor de futebol de São Paulo, falou no final de semana passado, até o domingo, até o Sansão, o Zubeldia vai descer do ônibus com a gente. Ele meio que pôs um limite ali. Marina, ajudar, né? Ó, a frigideira tá aqui, ó. Ó o óleo borbulhando aqui, ó. Não tem jeito, cara. É futebol, ainda mais no futebol brasileiro, é resultado. E aí você tem um Dorival, que tá aí solto na praça. Casares gosta dele, aí posta fotinho com ele depois que ele sai da seleção. Tudo isso vai criando um clima, aí a torcida num jogo grita é Dorival. Então, assim, vai ao Zubeldia em todos os jogos agora. A minha esposa, que é São Paulina, já tá, pelo amor de Deus, aproveitar que o Dorival tá aí, pra gente já fazer essa troca, não vai pro Corinthians, não. Então, assim, é meio que um termômetro do torcedor. Sabe uma coisa que eu achei engraçada? Engraçada, assim, né? É uma coincidência. Lembra, o ano passado, né, quando o Corinthians estava procurando o técnico, o São Paulo também estava procurando, foi antes na frente, pegou o Dorival e era um desejo do Corinthians naquele momento também trazer o Dorival. Será que agora vai acontecer o contrário? Agora é o inverso, né? Agora acho que o Corinthians vai pegar antes, eu acho. Olha, aliás, isso também é uma informação de apuração dos bastidores. O Dorival Júnior, o entendimento dele, do staff dele, é de que ele não deveria assumir nenhum clube agora, para não desgastar a imagem. Eu concordo. Acabou de sair da seleção, a imagem desgastada, já vai iniciar um trabalho, sob pressão, tudo mais. Havia esse entendimento. O Santos foi atrás, por exemplo, e nem, não é o momento, tudo bem. Tá certo, tá certo. Só que o Dorival tem um desejo antigo de treinar o Corinthians. Ele nunca treinou o Corinthians, foi sondado e procurado algumas vezes e nunca teve essa oportunidade. A última foi essa que o São Paulo foi lá e agiu primeiro. Então, o que me passaram é, o Corinthians, os dirigentes do Corinthians, eles estão assim meio que tentando convencer o Dorival. O Dorival está naquela, não era agora, eu não queria ir para lugar nenhum. Só que ao mesmo tempo eu sempre quis ir para o Corinthians. E o Corinthians está lá, então vamos, então muda os seus planos e venha, entendeu? O papo está sendo mais ou menos por aí. Olha,
Dessa vez eu acho que o São Paulo dormiu no ponto. Eu acho que o Dorival deveria descansar a imagem agora nesse momento. Eu acho. Dá um tempo, vai passar um tempo com a família, com o pessoal, com os filhos, curtir os netos e depois voltar, porque é isso, o cara acabou de sair da seleção, um baita desgaste, super contestado, a seleção, sabe, não andou nas mãos dele, é bem verdade, não tinha o Neymar, tudo bem, mas não andou na mão dele, na Copa América não fez um bom papel. Então, assim, eu, se fosse o Dorival, daria um tempo agora. Agora entra o sonho do cara, o desejo do cara, e aí a gente não pode controlar. Se fosse o Dorival, dá uma segurada. Por isso, a missão do Corinthians nesse momento é mudar a ideia, o planejamento do staff do Dorival e usar ao seu favor o fato de que o Dorival sempre quis treinar o Corinthians. E, para fechar a parte do São Paulo aí, do Sansão, a gente sabe que o Caleri não vai estar à disposição, infelizmente, rompeu o ligamento do joelho, vai passar por cirurgia semana que vem. Não vai jogar Lucas, não vai jogar Oscar, não joga Luiz Gustavo. Então, assim, o Luca, né, do Sub-20, foi chamado para os treinos do São Paulo. Ele também é uma opção aí. O Zubeldia gosta da molecada. O André Silva e também o Rian. Rian que está esquentando o banco aí, quem sabe não ganha aí umas oportunidades, mas o André vai ser titular aí no lugar do Caleri. E, enfim. Mas eu vou aproveitar que o Salazar está aqui na bancada para a gente falar do outro lado, né? Para falar do alvinegro praiano. Aí. Um clube muito grande, sucedendo praticamente um treinador que foi campeão, o Dorival na pista, etc e tal, e que, aliás, se ele superar o jogo contra o Santos, ele vai completar um ano no comando do São Paulo, que ultimamente tem sido um feito, né? Eu falei ontem aqui, já é o quarto técnico mais longevo do futebol brasileiro. E essa perda do Caleri é a perda do capitão, do centroavante e mais um jogador fundamental do elenco que já era curto e reduzido, né? O André Silva deve jogar, né, como vem jogando no lugar do Caleri. Aí o Rian Francisco, que é o xodó da galera, né, foi o grande destaque da Copa São Paulo, vai começar a ter mais chances, mas é um menino ainda, até fisicamente, ele está ainda se desenvolvendo, ele tem 18 anos. Hoje já treinou o Luca, que é outro atacante do Sub-20, que deve ser relacionado para o jogo com o Santos. E assim o São Paulo vai jogar contra o Santos, né? Sem ainda o Lucas, sem ainda o Oscar, sem ainda o Pablo, com um time muito jovem e tentando... É aquilo, se o São Paulo consegue vencer o Santos... 7 jogos invicto. 7 jogos invicto e a campanha no campeonato fica razoável. Se o São Paulo não ganha do Santos, ele se complica muito, possivelmente entre na zona de rebaixamento do Brasileiro e aí vai jogar ainda na quarta-feira contra o Libertad, que é o líder da chave da Libertadores, no Paraguai, ainda sem todos esses jogadores que eu citei. E olha a divisão, ou você fica 5 jogos sem ganhar no campeonato, ou você fica 7 invicto contando as duas competições lá. Que loucura, né? Se o Arnaldo falou do... Está invicto na Libertadores. O Zubeldia não perde desde o jogo do Vitor Roque, né? Não teve nenhuma derrota. Dorival na pista duas partidas na Libertadores e as 4 no Brasileiro sem perder. Né? Não, e na Libertadores, desde que ele chegou, o São Paulo não perde. Ele nunca perdeu na Libertadores. E pega um Santos que me parece agora, por incrível que pareça, um pouco mais leve, né? Sai o Caixinha, o César ali fez um feijãozinho. Me pareceu, só pela maneira que os caras se comportaram contra o Atlético. Só que quando eles entraram em campo e jogaram muito bem, ainda não tinha ocorrido a lesão do Neymar. Pois eu acho que para o Santos jogar fora de casa, né? Morumbi, cheio, torcida única, é muito melhor jogar sem o Neymar hoje em dia. Primeiro, pela questão física e pelos jogadores que o Santos tem como opção para o lugar do Neymar. Saiu o Neymar contra o Atlético, entrou o Rollraiser, que é um ótimo jogador, cara. Né? Então, eu acho que o Santos tem mais possibilidades de escalação, de mexida e tal, que o São Paulo. Até pelo elenco que formou, né? Ontem nós não pudemos falar muito pela questão do tempo, hoje também já estamos ficando apertados por aqui, mas eu queria ouvir vocês um pouquinho sobre o Neymar, que fora de campo é um colosso para o Santos, mas dentro de campo já começou a dar sinais que não vai ajudar tanto. E aí é inevitável a gente falar em seleção brasileira, o Dorival teve problemas com isso. Parece que todo mundo que chega é obrigado a convocá-lo, né? Agora o tempo está gritando contra o Neymar, né? A parte física. E aí? Eu acho que a gente estava até comentando, né, que o tempo foi inocentando o Jorge Jesus, que parecia ser uma coisa só de birra, né?
porque o Neymar teve a lesão que o Caleri acabou de ter, que o Dudu teve, que o Pedro teve. Acho que é uma boa comparação. Cada um com a sua idade e tal. Depois dessa lesão, mesmo que o cara seja muito dedicado à causa, e o Neymar não é sempre complicado a volta com essa situação de lesão muscular, é comum. E acho que a gente não sabia, quando ele lesionou, como ele voltaria, com qual dedicação à profissão ele voltaria. E a gente vê, né, que, claro, ele tem tido muitos desafios, tem perdido muitos jogadores por desfalques. Ontem mesmo perdeu o Caleri, infelizmente, numa lesão de ligamento cruzado muito grave, vai passar por cirurgia, uma grande pena, então não deve voltar nem na temporada. Mais um problema para o São Paulo do Zubeldia. Tem um elenco curto já, enfim, tem uma série de questões que envolvem o trabalho do treinador. Mas as arquibancadas também se manifestam muitas vezes com vaias e contra ele. Como você vê esse debate tão polarizado em torno dele? E também pegando o último episódio, né, do último jogo, em que ele responde um jornalista, e na minha visão ele foi extremamente grosseiro e desrespeitoso diante de uma pergunta muito normal e pertinente. Isso dá um tom de que ele está sentindo isso, de que ele está pilhado e está abalado com essa situação toda? Sim, sem dúvida. Essa polarização eu jamais vi em relação a um treinador, né, junto a, digamos, uma comunidade de um clube, né, os São Paulinos em geral. De fato, é uma polarização tipo política, né? Ou você é contra ou é a favor, sem entrar muito no mérito do contexto. É o que o Mauro falou um pouco, eu acho que ele falou com propriedade. O desse clube que a gente citou é o único que está tentando fazer em 2005 um ajuste de contas, né? Todos os outros aumentaram as suas folhas de pagamento, contrataram jogadores, fizeram grandes investimentos. E o São Paulo não. O São Paulo tenta atravessar 2021 com o cinto apertado. E a troca de uma comissão técnica nesse aspecto, além de custar dinheiro, me parece contra a esse plano de contenção, né? E acho que o trabalho do Zubeldia tem que ser analisado em relação a esse contexto. O trabalho do Zubeldia é pior do que o do ano passado? Eu discordo, mas mesmo para quem concorde que é pior, o time do São Paulo é muito inferior ao do ano passado. Você começou a falar das lesões, né, Luísa? Oscar, Lucas, agora Caleri a temporada toda, Pablo Maia, Luiz Gustavo. Então, a possibilidade do Zubeldia melhorar o time em relação ao ano passado, ela é muito pequena. Ainda mais com tantos desfalques. Então, é esse contexto. Você tem grandes nomes para melhorar a condição do São Paulo no lugar do Zubeldia? Eu não creio. Nem o Dorival. O Dorival, na época que dirigia o São Paulo, tinha o São Paulo num outro contexto. Era o São Paulo que estava contratando o Lucas e o Rames Rodrigues. Era um São Paulo, digamos, Corinthians, arriscando tudo, gastando, investindo. Agora, e o Dorival do Flamengo, né, que também foi bem no Flamengo, também era um cara que trabalhou com um elenco muito fértil, rico e tudo mais. Para esse elenco, eu acho que a melhor solução é a manutenção do técnico. Agora, os resultados, e por isso a gente brincou no início, né, Luísa? O São Paulo é o time que não perde e não vence. O que para as pretensões que deveriam ser modestas nesse ano, se a diretoria assumisse tais pretensões modestas, estaria ok, né? Não perder, né? Não correr riscos. Agora, isso serve para quando você joga fora de casa, como é o caso do jogo contra o Botafogo, do jogo com o Galo, mas não serve quando você joga em casa. O público, a torcida, exige a vitória. E domingo o jogo é em casa, é contra o Santos. Sem o Neymar. O que talvez dificulte a tarefa do São Paulo, na minha visão.
curiosamente, a polarização em relação ao nome do Zubeldia envolve também a arquibancada do Morumbi. As torcidas organizadas estão com ele. O público geral me parece estar contra ele. Então, é uma salada grande que atingiu rede social e tudo mais. Ex-jogadores que jogaram pelo São Paulo, alguns muito a favor, outros muito contra e tal. E como você disse, é uma polarização incrível. Arnaldo, que não leva eu posso saber o contexto que o São Paulo se meteu em 2025. Eu posso saber a sua opinião? Você é a favor que então, ele... Eu dei a minha opinião. Eu acho que a troca... A troca, eu acho muito temerária para o São Paulo. Eu acho que o jeito que está com o técnico que já conhece o clube, e Juca tem boa relação com os jogadores e com os comandantes, porque é diferente do Mano Menezes, que brigou com todo mundo do Fluminense, o Ramon Dias, que o Memphis Depay destruiu ele depois de um jogo. Esses alicerces, essas ligações, o ambiente me mostram que o Zubeldia ainda não chegou ao teto, como a Luísa falou. Em relação ao Ramon Dias, por exemplo. Ok. Então, eu sou contra a demissão, porque eu acho que ele não faz um trabalho ruim. Perfeito. Ele faz um trabalho ok, com ressalvas. Entendo que os nomes todos falados e possibilidades não são nomes que enchem os olhos e garantem a melhora do São Paulo. E acho que ele ainda não queimou todas as pontes no clube, né? Ele ainda tem capital, como diria o outro. Mas você não acha que prevalece em alguns setores tricolores a gratidão ao Dorival Júnior, razão pela qual isso estimula a ideia da troca, desde que seja hoje, porque domingo é difícil? Sim, tem, claro. É como não é a nano tricolor, porque a Copa do Brasil era um título inédito, era um campeonato grande. Foi um grande título. Mas o Dorival, ao mesmo tempo, né, ele não tem ligações com alguns clubes específicos. O Dorival foi o mesmo que não pensou duas vezes ao largar o São Paulo 5 dias antes da temporada começaria, né, para assumir a seleção brasileira. Então, eu entendo isso e acho que o Dorival assinar com o Corinthians nessa tarde de sexta-feira, ele deixa de ser a principal sombra do Zubeldia. Sim, eu tenho total razão nesse raciocínio. Então é isso daí, galera. Para você que é São Paulo de coração, que chegou até aqui, se inscreve no canal aí, deixa seu like. Depois dessa lesão do Calleri aí, né, galera? Muitas especulações de centroavantes no São Paulo e sugestões. Bremer, primeiro, Carlos Vinícius, segundo, Diego Costa, o terceiro. Fato é que o São Paulo não vai ao mercado procurar um substituto para Calleri. E isso daí a gente tem que falar porque a gente sabe da situação financeira do São Paulo. E para o São Paulo contratar um centroavante para a posição do Calleri precisaria ser muito a oportunidade de mercado. A oportunidade hoje seria o Diego Costa. Porém, ele pede um salário muito acima da média. Muito acima da média mesmo. Brenner está na Udinese, time da Itália, que pode até envolver uma negociação aí do André Silva, segundo estão falando, mas é pouco provável. Mandar um centroavante e vir outro, nada a ver isso daí. E Carlos Vinícius, que está no Fulham, time da Inglaterra. Galera, é pouco provável que o São Paulo faça algum tipo de contratação de centroavante para essa posição. Eu falei aqui no outro vídeo e vou falar nesse. Essa lesão no Calleri abre oportunidade para André Silva, que já estava pedindo passagem, e para Rian Francisco, que é um garoto também que está pedindo passagem e precisa de minutagem. E a mal que vem para bem. Calleri se machucou, não foi por acaso. Talvez o Rian Francisco comece a aparecer, comece a dar mostras do grande jogador que ele é. E isso daí
é o que tem que acontecer no São Paulo, de agora em diante, erguer a cabeça e olhar para frente. O São Paulo, infelizmente, meu São Paulo, nosso São Paulo, não tem dinheiro para fazer grandes contratações. E é aquilo, pode vir um centroavante? Pode chegar, mas Bremer não vem, Carlos Vinícius não vem, poderia ser o Diego Costa mais próximo, só que não vai acontecer também, porque o São Paulo não tem dinheiro. Muitas pessoas já especulam aí, falando que o São Paulo já não demitiu o Zubeldia por falta de dinheiro, que tem que pagar cláusula rescisória aí, etc. Galera, é muito complexo isso, e volto aqui a falar para vocês. Existem muitas sugestões de centroavante, existe, citei esses 3. Porém, pouco provável que o São Paulo faça a contratação de algum. Provável é que André Silva se firme como titular e que o nosso garoto, a nossa joia, Rian Francisco, comece a ter mais oportunidades para mostrar o jogador gigante que ele é no nosso São Paulo. Caleri só volta em 2026 na prática, né? Só em 2026. Galera, então é isso daí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!